Formado por triglicerídeo, lipídios e ácidos graxos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o café, né? Se ele serve ou não para a sua planta, se ele pode ser utilizado para a sua orquídea. Você está aqui na série Serve ou não para orquídeas. Tudo aquilo que cientificamente é comprovado para que a gente tenha noção se a gente vai fazer uso correto desses materiais orgânicos que as pessoas fazem receitinhas em casa. Será que serve para orquídea? Vamos descobrir. Não é de hoje que as pessoas têm dúvidas sobre a utilização do café como fonte de nutrientes, né? Como uma adubação, seja para as suas plantas de um modo geral, ou para as orquídeas, que é também a finalidade aqui do canal. Eu quero falar para ambas as pessoas que sim, o café ele pode ser uma fonte de nitrogênio para plantas que são terrestres, né? Então nós teremos boas fontes de nutrientes e alguns benefícios para essas plantas que são consideradas terrestres, ou seja, aquelas que realmente são plantadas sobre condição de terra. Mas quando nós estamos falando de orquídeas, boa parte, né, 85 a 90% das pessoas hoje cultivam orquídeas nas suas casas e elas são consideradas epífitas. O que seria epífita, né? Seriam plantas que crescem sobre condição de substrato de madeira, né? Porque na natureza essas plantas elas se encontram vegetando sobre as árvores. Então a gente tem que entender de como isso poderia ser feito e se de fato o café poderia ou não entregar fonte de nutrientes para uma planta nessa condição de substrato. Para servir de exemplo para a gente, eu trouxe essa Cymbidium, que é uma planta terrestre. E eu vou mostrar para vocês, né, que normalmente a utilização seria feita assim, ó. Nós pegaríamos a borra de café, tá? E nós vamos colocando essa borra de café sobre o vasinho, né? Sobre onde está a terra e tal. Você pode até fazer ela, cercar ela aqui todinha, tá? Só é importante que vocês se atentem a algumas coisas antes de eu falar das propriedades. E essa borra de café, ela tem que ser uma borra de café que não pode ter açúcar. Tá bom? Às vezes a pessoa adoça, né, a sua borra de café na hora de fazer o café. Então, para você reaproveitar essa borra, você não deve colocar açúcar. Se ela tiver açúcar, isso vai ser, na verdade, um problema, tá? Então, sempre que você for fazer a utilização do café, tem que ser puro, né? Aquele que foi coado, puro, aí você pode fazer essa utilização. E a utilização ela deve ser feita dessa forma como você viu aqui, né? Você pode, de repente, utilizar num vaso de diâmetro aí de 10 a 20 de diâmetro, cerca de 2 colheres cheias de sopa, né, para você fazer a utilização. Os benefícios, né, para esse tipo de substrato terrestre, ele realmente vai ter algumas eficácias. Eu vou falar agora um pouquinho sobre todos esses nutrientes que pode realmente alimentar a sua planta. O principal objetivo do café é que ele é fonte de nitrogênio, tá? Então o que o nitrogênio faz de um modo geral? Ele ajuda a planta no seu crescimento, né? No seu desenvolvimento. Então a principal fonte nutreica encontrada no café é o nitrogênio. E apesar de a gente não ter uma limitação para a quantidade que vai ser aplicada, né, no nosso substrato, eu só quero chamar a atenção de vocês que vão fazer uso da borra de café para que vocês não exagerem, porque depois essa camada de café que a gente usa por cima da planta, ela acaba secando, né, e dificulta até mesmo a sua planta ou sua orquídea receber água, tá? Ela começa a se tornar um impermeabilizante. Então se você faz uma utilização muito grande, se você exagera na dosagem, ela cria essa camada, na hora de você regar a sua planta ou a sua orquídea, ela não consegue nem fazer absorção de água. Então, muito cuidado com a dosagem. Ela não tem uma medida específica, mas não exagere, tá? Tudo que a gente faz para um pouquinho menos, nessas condições, principalmente de matéria orgânica, tende a ser muito melhor, entregando muito mais resultado a longo prazo, do que a gente exagerando para ter um resultado que nem vai acontecer, mesmo você aumentando essa dosagem. Um outro benefício encontrado no café, quando utilizado com a terra, né, é que ele também começa a melhorar a matéria orgânica, né, da sua terra, dificultando inclusive aquelas ervas daninhas que às vezes cresce lá. Existem muitas pessoas que fazem utilização nas suas hortaliças e tal, e dizem que realmente o café acaba contribuindo até mesmo com essas ervas daninhas. Então, sim, o café pode ser utilizado facilmente nas suas hortaliças, nas suas plantas, desde que nessas dosagens um pouquinho para menos, tá?
Vale dizer também que o café ele é considerado um pouco ácido, né? Uma matéria orgânica mais ácida. Então, você fazer essas dosagens sempre equilibradas, né, não haverá problema nenhum. Ele não costuma acidificar o pH da sua terra, desde que você, claro, faça esses usos mais dosados. Algumas pessoas relatam que ele também teve serventia, né, como fungicida. E, na verdade, os estudos não apontaram isso. Apenas alguns experimentos que dizem que ele foi encontrado ali como um tratamento microbiano, para algumas plantas, e principalmente esses ataques de fungo nas suas raízes. Então, ele se mostrou ali, né, um antimicrobiano para algumas plantas, né, principalmente esses fungos que nascem debaixo da terra. Contudo, não considero ele um fungicida e você também não deveria de considerá-lo. Se para fazer a utilização dele, achando que você vai fazer alguma correção nas suas plantas como um fungicida, aí você pode realmente descartar essa ideia, porque ele não serve para isso. Eu falei para vocês o vídeo todo que ela é uma fonte de nitrogênio, certo? Então, o nitrogênio ele é só um dos macronutrientes importantes que as suas plantas precisam. Então ele pode e deve até ser utilizado numa composteira, ele deve ter a utilização dele com outros materiais orgânicos. Eu não acredito que o fato de você utilizar o café seja suficiente, como as pessoas às vezes fazem, né? Porque olha o que o café fez. O café é só fonte de nitrogênio, com alguns elementos, alguns ácidos, algumas coisas que pode sim até ajudar alguns micronutrientes na sua composição, mas a principal fonte dele de entrega é o nitrogênio. O que eu recomendo? De repente ele seja mais uma forma, de preparar a sua terra, né? Ele é até conhecido como preparo de terra, né? Você prepara ela junto com a terra para você dar acabamento nos vasos e tal. Ela pode ter essa finalidade. Fazer essa mistura na terra pode ser bacana, mas que você utilize outras fontes de nutrientes, né? Se você gosta de orgânico, né, esses bocachos que tem aí entregues para suas plantas de um modo geral, os inorgânicos, que são aqueles conhecidos como foliares, que você faça a utilização. Ou, né, se for completo, vindo da sua composteira para a utilização do vegetativo de culturas que não sejam de orquídeas. Eu vou falar para vocês que a utilização nas orquídeas, na minha opinião, não faz nenhum sentido, principalmente porque, como disse, muitas das nossas orquídeas são epífitas, têm crescimento sobre um outro tipo de material. Você colocar no seu vaso, por exemplo, como um vasinho com substratos que tem ali, você até pode. Eu acho que é muito pouco proveitoso, mas assim, muito pouco mesmo, tá? Então eu não acho que ele seja um produto que você deveria utilizar com a sua orquídea. Na minha opinião, se você quer saber, ele não tem a minha aprovação, eu não faço a utilização, mas queria passar para vocês tudo aquilo que verdadeiramente o café é e o que ele pode ou não proporcionar. E lógico, as melhores maneiras de fazer a utilização dele na conformidade do que eu falei para você. Esses dias eu fiz, inclusive, né, um vídeo sobre a babosa, onde eu coloco, né, a babosa sobre a minha planta aqui. Ela tem como principal fonte de nutrientes, né, o cálcio e o potássio. Então, nesse caso, isso pode começar a ficar interessante, né? Eu tenho aqui o café, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Vamos mostrar aqui bem de perto aqui, pedir para minha câmera filmar aqui para vocês poderem ver. Eu colocaria aqui, nesse cantinho aqui, 2 colheres de sopa, né, de café, ou misturaria antes ou depois, ou do jeito que vocês estão vendo aqui. E aí sim, eu tenho agora uma fonte de nitrogênio, uma fonte de cálcio e uma fonte de potássio por conta da utilização da babosa. Vocês entendem que nós temos que ter outros compostos para que a gente possa concluir tudo que a planta precisa? Por isso, às vezes, pessoal, essas receitas caseiras, elas são legais. Eu estou trazendo isso como forma de informar vocês. Todos os vídeos que eu estou trazendo nessa série é muito mais com o objetivo de informá-lo. Mas eu quero que você saiba que essas receitas feitas no fundo de quintal não têm os balanços corretos das fontes nutriicas que cada planta ornamental, cada hortaliça ou cada orquídea necessita. Quando nós temos um produto que a gente compra pronto, nós temos um estudo relacionado àquilo, foram agrônomos que estudaram durante anos, né? Foram químicos que estudaram durante anos e que, através desses estudos, estão fazendo ali uma entrega de um produto pronto, seguro para fazer a utilização naquelas plantas. Eles fizeram testes, aquilo foi
concluído depois de fazer utilização em muitos testes. E você vai ter muito mais resultado fazendo a utilização desses produtos prontos, quando se fala do objetivo e finalidade de crescimento e desenvolvimento de planta. Quando nós falamos desse ecossistema de reaproveitamento da nossa casca de banana, né, desse negócio bem bacana de meio ambiente e tal, então reutilizar tudo isso, reutilizar o café, reutilizar a banana, cara, é muito legal, sou super a favor, tá? Mas que a gente aprenda a cada dia mais a fazer isso do modo correto. Então só queria deixar essa observação final. Para as orquídeas não tem minha aprovação, para as plantas existem os meus conceitos que para mim vai ajudar muito a sua planta, mas ela não vai ser sozinha, ela não vai entregar, não vai fazer milagre, não vai deixar a sua planta mais forte, mais bonita, ela simplesmente é um dos produtos que pode contribuir para isso. Também queria salientar aqui que algumas pessoas relataram alguns problemas com, por exemplo, mostarda, né, onde não teve assim, um resultado muito bom, colocando borra de café, algumas plantas ornamentais como gerânio. Então, o que eu aconselho você é que você faça a utilização, mas sempre observando a sua planta, né? Quero que você saiba também que isso não acontece assim, sabe, super rápido. Então você vai colocar ali, você vai estar regando a sua plantinha e ao longo do tempo essa matéria orgânica vai se decompondo, entregando fonte sim de nutrientes como principal objetivo o nitrogênio. Para você que utiliza, né, as borras de café para fazer composteira, ela é super indispensável, né? Para quem trabalha com composteira, ela realmente é indispensável. Só que eu quero que você se atente que muitas pessoas que falam sobre o café, que fazem estudos sobre justamente a utilização do café, da borra de café na composteira, sempre recomenda que a utilização não seja maior do que 10%, né? Porque ela também pode prejudicar micro-organismo da sua composteira. Então, sempre tenha em mente que de 5 a 10% é utilizável para a sua composteira, mas ela não deve ter um percentual maior do que esse dentro da mistura que você está fazendo, tá? Vejo espalhado também pela internet as pessoas questionando se o café pode ser utilizado de forma líquida, né? De repente fazendo uma dosagem para ser entregue de forma líquida sobre as folhas das suas plantas. Bom, não faz sentido algum porque o café ele possui um óleo também, né? E esse triglicídio, esse lipídio, esse ácido que há nela, na composição do café, ele não é solúvel na água, justamente por conta desse óleo. Então, não vai fazer sentido nenhum você fazer a diluição sobre água, imaginando que você vai entregar uma fonte de nutriente, porque esses nutrientes não se misturam com a água, tá? Então, o café não deve ser utilizado de uma outra forma que não seja diretamente sobre a terra. Tudo que pode servir para plantas ornamentais não costuma servir para orquídea. O que serve para a orquídea costuma servir para todo o grupo de plantas ornamentais. Então nós temos que ter muito cuidado, as raízes das orquídeas coberta por velame, ela tem esse substrato que é seco, não tem matéria orgânica para ela se decompor, né? Porque aqui é uma matéria orgânica, né? É uma madeira e tal, mas vai demorar muito tempo. Então não acredite que você fazendo a utilização de uma borra de café num substrato para plantas epífitas, em tronquinhos, né, madeiras, pedras, você teria resultados esplendorosos, porque isso não é verdade. Então sem a terra, num substrato como esse aqui, nós vamos ter uma decomposição muito, muito lenta. Ela já seria lenta mesmo na terra, mas na terra isso seria acelerado pela matéria orgânica, né? Pelos micro-organismos que ali existiria, que vai fazer com que ela se deteriore mais rápido, entregando fonte sim de nitrogênio e de outros nutrientes para suas plantas. Já nas orquídeas e principalmente para essas epífitas, isso não vai acontecer dessa forma, né? Porque ela vai demorar muito tempo para se decompor, né? Devido a ela não ter a terra e esses micro-organismos que vai facilitar e ajudar nessa decomposição, e isso vai atrasar a sua vida, né? Você vai achar que o fato do café estar ali está alimentando a sua planta, que você não precisa entregar nenhuma outra fonte de nutrientes para suas orquídeas, e na verdade você não está entregando nada porque a quantidade é muito pequena do aproveitamento que ela vai fazer através de borra para as suas orquídeas, tá? E você que cultiva suas plantas aí, hein?
Você já utilizou o café? Você gosta de utilizar o café? Conta um pouquinho da sua experiência. Tudo que eu passei para vocês nesse vídeo aqui é embasado no meu conhecimento, na minha experiência e, claro, com alguns também conhecimentos científicos que falam sobre o café, né? Mas seria bem bacana também conhecer um pouquinho daquilo que você faz e como você utiliza aí. Deixa aqui no comentário, muita gente vai gostar de ver, assim como eu também, tá bom? Obrigado a você que assistiu até aqui, temos um encontro no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!